Oi, gente, boa noite. Estamos de volta aqui. A gente teve que encerrar a transmissão anterior porque tinha atingido o limite de 1 hora do Instagram. Mas eu vou só dar uma retomada aqui, falando sobre o nosso grupo de pesquisa, Direito, Economia Política. Para quem não conhece o nosso trabalho, a gente está aqui com uma proposta de pesquisa e debate com as mulheres de Pernambuco que estão desenvolvendo pesquisa. A gente vai proporcionar uma série de debates com vários pesquisadores e hoje a gente está conversando com Fernanda Lira, é, que vai voltar para a gente aqui. Eu estou permitindo aqui o acesso dela na live. Oi, Fernanda, voltamos. Fala, Raíssa, sobre o grupo. Então, é isso. Nós estamos tentando dar visibilidade para a pesquisa das nossas pesquisadoras pernambucanas em tempos de pandemia. E vai ser uma série que a gente começou agora em junho, mas a proposta é entrevistar mais pessoas, bater um papo com mais pessoas e dar enfoque a essas pesquisas, principalmente nos tempos de pandemia. E aí é isso. Hoje, se você quiser continuar o tópico anterior, se você quiser iniciar uma nova problemática, a gente estava falando Bem, sobre o adoecimento do trabalho e essa cultura do empreendedorismo. sim. E essa, eu tinha falado do livro de Érico porque ele cria essa figura do loser para definir o trabalhador que desistiu de atingir, alcançar os patamares de sucesso que são significativos para a sociedade que ele se insere, mas permanece ratificando esses ideais e dando continuidade e educando os futuros trabalhadores até para que continuem a, a buscar esses ideais que ele sabe serem inalcançáveis, mas que ele permanece defendendo como estratégia de sobrevivência, digamos assim, como estratégia de manutenção da estrutura mínima da personalidade. Então ele chama de losers, ele usa essa figura porque para com a figura estabelecer um impacto da, e dar a noção de como é sofrido em si esse papel, de buscar o inalcançável, de saber que na vida esse ideal não vai ser atingido e de permanecer se sujeitando a essa busca, que na verdade é uma busca por sobrevivência. Né? Ele fala da sensação de impotência e de como essa sensação de impotência ela é limitadora do de uma existência plena, né? Essa sensação de impotência causada pelo reconhecimento da impossibilidade de êxito, tal como pregado pelo sistema capitalista de produção, ela restringe a existência das pessoas à busca por oferecer mais e mais no trabalho, por assumir responsabilidades, né? Uma outra característica do capitalismo contemporâneo que eu considero também perversa é essa distribuição de responsabilidades. As pessoas o discurso do empreendedorismo endossa essa perspectiva de que as pessoas são responsáveis pelo próprio êxito e que quando não alcançam o sucesso em algum projeto, elas por responsabilidade delas, elas têm que se atualizar. Traduzindo para a linguagem do cotidiano, você é responsável por ter sucesso profissional, mesmo sabendo que o mercado não vai absorver 90% das pessoas que vão sair daquela graduação. Não vai absorver em profissões que são consideradas ali do topo. Com os profissionais de direito. Há um exército proletário que ganha 2, 3 salários mínimos, né, depois de pagar muito mais que isso para se formar na graduação, na maior parte dos casos, e essas pessoas vão permanecer nesse extrato, vão sobreviver, mas nunca vão alcançar o patamar de ter um escritório em um empresarial todo espelhado. E a maior parte das pessoas sabe disso, mas continua na luta porque se considera responsável por conseguir ou não conseguir.
E o discurso do empreendedorismo é o discurso que diz que você tem que fazer curso de não sei quantas línguas, que você tem que fazer intercâmbio, que você tem que ter no seu currículo uma experiência no exterior, que você tem que ter no seu currículo uma experiência de voluntariado, que você tem que ter no seu currículo uma experiência, no seu currículo, aliás, que você deve se apresentar com trajes segundo tal e qual parâmetros. Então, assim, e isso se torna especialmente perverso quando se sabe que, apesar de cumprir todos esses requisitos, a maior parte das pessoas não vai conseguir, porque a composição da sociedade hoje, o dinheiro se reproduz muito mais pelo mercado financeiro, pelas ações que derrubam presidentes, que ascendem, trazem ao poder doutrinas políticas que já estavam no esgoto da história, como nós vemos acontecer, né, aqui no Brasil e em outros lugares. Né? É o mercado que trouxe essa distopia em forma de governo que nós vivemos. Foi interesse deles, não foi por esses encaminhamentos do capitalismo que excluem a maior parte das pessoas de uma existência exitosa segundo padrões criados pelo próprio capitalismo. E isso causa sofrimento. Então, vamos, para sintetizar tudo o que eu disse, todo esse quadro que já era doloroso de se observar antes da pandemia, ele ganhou tintas assim estupefacientes. Por isso que eu disse, eu passei muitos dias desse processo de isolamento, né, de quarentena, sem ter muito o que dizer, porque eu precisava entender o que aquilo vinha representar. Eu até tinha pensado, depois mudei, acho que eu fiquei tímida, mas agora já estou menos. Em falar sobre isso, a gente vive no presente como se fosse um reino sob o reinado de Thanatos, que é o deus grego da morte. As notícias que nos movem no dia a dia são notícias de expressões da pulsão de morte, né? Contabilização de mortos, percentagem de profissionais de saúde que deram a vida em razão das condições de trabalho exigirem, em razão de os governos não terem tomado as providências necessárias, que são politicamente menos interessantes. A gente vive a morte, a violência brutal, a morte sendo exposta de uma forma brutal na TV, né? A gente sentiu a falta de ar com George Floyd, né? A gente sentiu a dor de Miguel, da mãe de Miguel, né? Eu tenho uma filha de 5 anos. Passei quase uma semana para conseguir dormir mais ou menos normal, porque não tem como não se comover, né, com uma situação daquela. Então, a gente vive uma época que é necessário haver uma resistência muito profunda para não ceder, para não se enfraquecer com as notícias que Thanatos tem comandado. Né? O noticiário é um noticiário sobre morte. Tem que ser. Esse é o tempo que vivemos. É um tempo de morte. Mas é por isso que eu conversando com você antes, disse, a gente reconhecer, o meu trabalho foi, no primeiro momento, reconhecer sobre que grupo social eu estava falando. Para que eu quero proteger quem? Quem é a classe? Existe necessidade de proteção, número 1. Que tipo de proteção, número 2? E aí entra o debate das lutas por reconhecimento, entrelaçadas com as lutas por redistribuição. Então, era necessário entender que tipo de proteção cada grupo social demandava. E para entender isso, era preciso compreender, por fora do direito, quais eram as lutas. E o que essas lutas, em que sentido essas lutas, em que pautas essas lutas se uniam e se misturavam com as lutas tradicionais de sindicalismo, que é a forma que nós, trabalhistas, sempre visualizamos no trabalho.
Era preciso entender os tipos de trabalho. Hoje temos uma sociedade que se move pelo trabalho mais precário que o trabalho proletário. Que o trabalho proletário passa a ser, paradoxalmente, um privilégio. Vivemos numa sociedade que não tolera mais, pelo menos não tão facilmente, a discriminação e o preconceito em razão de gênero, em razão de cor da pele. Então, precisamos compreender que o mundo do trabalho discrimina diferentemente as pessoas brancas, as pessoas pretas. Os sofrimentos pelo trabalho são diferentes a depender de que grupo social o trabalhador se situa, o trabalhador ou a trabalhadora. Então, era preciso entender isso. Era preciso entender contra quem lutamos, quem impõe os sofrimentos pelo trabalho. Uma vez entendido que vai ser que há novos sofrimentos para o trabalho, há alguém a que se possa imputar a responsabilidade por esse sofrimento, há um patrão, há patrões, há empresas e organizações. Ao lado delas há o trabalho escravo completamente desregulamentado. Ao lado delas há o ideal fortíssimo de empreendedorismo que dociliza e desorganiza completamente as estruturas de resistência dos trabalhadores. Onde estão os sindicatos tradicionais das categorias fabris, por exemplo, nesse momento em que as pessoas pretas lutam pelo reconhecimento da violência contra elas? Precisávamos ver sindicatos dos trabalhadores, há categorias que são majoritariamente compostas por pessoas de peles, dos vários tons de pele preta, pele marrom, preta. Por que esses sindicatos não reconhecem isso e não participam dessas lutas, não levantam suas bandeiras? Eles podem fazer isso, eles devem fazer isso. Por que existe uma possibilidade de organização dos entregadores de aplicativo? Porque ao passo que a Uber deu uma caída em termos de importância econômica e financeira, então, assim, precisávamos entender. Há patrões, existe uma polaridade de lutas entre patrões, assim, eles estão em lados opostos, patrões e trabalhadores como antes. Qual é, afinal, a característica das lutas hoje e como o direito se posiciona? Essa é a parte mais difícil, como o direito se posiciona. Porque o direito fica ali preso no dogmatismo, não consegue ainda se apropriar, mas a gente tem que estudar o direito do trabalho de uma forma mais abrangente para poder a gente reconfigurar ele, né, daqui a algum tempo. Então, assim, a pesquisa é identificar quem são os trabalhadores, identificar os interesses dos trabalhadores, identificar as estratégias de luta que têm surtido efeito. As lutas recognoscitivas, isso é inegável, elas são a locomotiva, elas estão à frente, elas são o motor da organização social contemporânea. No entanto, as pessoas pretas que lutam pela vida, é porque quando a gente ouve Black Lives Matter ou as vidas pretas importam, isso parece tão primordial, isso parece tão primitivo, que lutar por dignidade no trabalho parece que vem depois. Mas as lutas por dignidade, por justiça no trabalho, elas estão ali permeando todas as demais lutas, porque as pessoas precisam do trabalho para sobreviver. Viver também. Acho que depois de ter dito tudo que eu disse sobre os conflitos do direito com a realidade, sobre a necessidade de a gente compreender a realidade de forma mais abrangente do que aquela que nos é definida pelas notícias, vem a parte que eu acho que é a que continua mantendo a chama da resistência acesa. Resistência, gente, não é um clichê despropositado. Resistência é a palavra que hoje condensa a viabilidade de continuar existindo sob o reino de Thanatos.
Um dia eu estava muito triste, eu tenho dificuldade de dormir desde sempre e isso tinha se agravado nesses dias da pandemia. E eu estava muito triste pensando sobre como é ruim viver para ficar vendo os outros morrerem, né, sem a gente poder fazer quase nada. Compreendo que isso deve ser sentido de uma forma muito mais doída pelos meus queridos amigos e amigas que trabalham ali no fronte de batalha da pandemia, os profissionais de saúde. E aí eu botei uma musiquinha, vou escutar uma musiquinha para amenizar. Fica tão impregnado pelas cinzas, né, das notícias sobre a morte, que a música para mim tem esse poder de rasgar esse véu cinzento de morte e de dor. Olá, será que tem alguém por aí ainda? Olá, o pessoal que está entrando. Gente, caiu para todo mundo. A internet não estava ajudando muito. Fernanda estava fazendo uma excelente exposição. Ver se a gente consegue que ela volte. E pelo menos para a gente se despedir, né? E falar que sexta-feira a gente continua. Vamos ver se ela aparece por aqui. Sexta-feira vai ter Raíssa Saldanha. Pronto. E vai ser um debate maravilhoso também da gente falar sobre a questão de urbanização e reprodução social do trabalho. E vai ser maravilhoso. Eu estava falando aqui antes de tu entrar, Nanda, de sexta-feira, né? Que vai ser com Raíssa, urbanização e reprodução social do trabalho, e da gente usar agora o resto da internet. Acho que a internet não está ajudando a gente muito. Tecnologia. A gente está aprendendo, né? Sei lá, também eu não sei se a minha internet tá ruim, mas acho que a mensagem foi transmitida na medida do possível, da melhor forma. Eu quero dizer que eu quero agradecer muito pela oportunidade de falar. Quero dizer que é isso.